Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui assistindo o nosso canal, compartilhando o nosso conteúdo. Nós nos sentimos felizes, agradecidos a você que compartilha o nosso conteúdo, que manda para os amigos aí. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Quem é Lilith? Lilith? Alguns dizem que foi a primeira esposa de Adão. Tem isso aí? Que negócio é esse, pastor? Por que que na Bíblia, em Isaías 34, verso 14, fala de Lilith? E na Bíblia tem isso, Explica pra gente esse negócio aí. Então fica com a gente até o final desse vídeo. E se tiver um questionamento, já sabe, é só encaminhar para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Eu vou responder você. Fica com a gente até o final desse vídeo, que eu sei que você vai gostar. Grande pastor Eleazar Domini, meu nome é Raimundo, mais conhecido como Tita. Eu sou ancião da igreja aqui do Vila Nova, da cidade de Curvelo, Minas Gerais. E eu quero trazer para o senhor aqui uma pergunta muito interessante, que alguns têm me perguntado e eu falei, eu vou passar essa pergunta para o meu professor. A pergunta é: quem é essa Lilith que aparece ali no capítulo 34 do livro de Isaías, no versículo 14? Alguns falam que é uma das mulheres de Adão. E aí, pastor, responde para nós essa aí, tá bom? Responde para nós, excelência. Fala sério, pastor. Meu amigo Tita, meu amigo Tita. Tita é um amigo querido, viu? Eu tenho um carinho muito grande por ele. Apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, é uma pessoa que tem sempre interagido comigo e eu fico muito feliz em receber a sua pergunta. E Tita, que pergunta interessante. Eu estou com as 2 ou 3 versões da Bíblia aqui. Eu vou ler Isaías capítulo 34 e o verso 14. Isaías 34 e o verso 14 diz assim, olha: as feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Fantasmas. A Bíblia... Que conversa é essa aí, pastor? Vamos ver a outra versão bíblica aqui. A outra versão bíblica diz: e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. Acho que a palavra gato nem aparece no texto hebraico. A gente vai conferir isso aqui. E o sátiro clamará aos seus companheiros, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. O que é isso? Que animais noturnos seriam esses? Uma versão fala animais noturnos, a outra versão fala fantasmas. Será que seria uma tradução da mesma expressão? É a tradução da expressão Lilith, que aparece no texto hebraico, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o Antigo Testamento Interlinear, um material que eu super indico, da Sociedade Bíblica Brasileira, um material riquíssimo e feito pelo meu amigo aí, o Dr. Edson de Faria Francisco. Já entrevistamos ele aqui no canal, tá? Você pode procurar aí, falando sobre exatamente esse conteúdo que ele produziu. E no capítulo 34, verso 14, aí nós temos aqui, eu vou ler aqui a própria tradução embaixo de cada palavra, para ficar mais fácil. E diz assim, olha: toparão, habitantes do deserto, hienas, e bode, ao companheiro dele, clamará. Certamente ali descansará Lilith, e encontrará para ela repouso. Quem foi Lilith? E o que esse texto quer dizer? Por que esse texto está falando de Lilith? Quem é Lilith? Vamos lá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as lendas judaicas, nós vamos falar sobre tradição, nós vamos falar sobre história, e eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu consultei uma pessoa especial para mim, que é o meu amigo Sérgio Monteiro, que ele entende muito mais dessa questão de tradição, história e lendas judaicas, a Cabalá, enfim. Eu não tenho tanto aprofundamento na história dos judeus, eu tenho mais assim um conhecimento linguístico, meu conteúdo é mais trabalhado na língua hebraica e não necessariamente na cultura. Então eu busquei a ajuda de quem sabe mais e o Sérgio me ajudou na compreensão deste tema aí. Vamos lá. A primeira coisa que é necessário dizer é que dentro do judaísmo nós temos 3 aspectos muitíssimo importantes que não podem ser confundidos e que muita gente confunde, tá? Não devem ser confundidos. Nós temos a história, nós temos a tradição e nós temos as lendas.
A história é como no Brasil. Você não estuda a história do Brasil? Quem foi Pedro Álvares Cabral, quem foi Dom Pedro, quem foi Deodoro da Fonseca Você estuda a história do Brasil, como que aconteceu o descobrimento e como que foi tudo da história do Brasil. Você vai estudar aí nos primeiros anos da sua escola, então você vai aprender sobre a história do Brasil, você aprende sobre a história mundial, enfim. Nós temos também a história judaica. Essa história, ela tem comprovação, você vai encontrar sempre registros, tanto de artefatos arqueológicos, escritos, tudo isso compõe a historicidade judaica. Tá? Você tem o estado ali, a região de Israel como, vamos dizer assim, um museu a céu aberto, né? Então toda a história de Israel, ela é passada de maneira oral, mas ela tem assim a sua comprovação através da arqueologia e de outras fontes, tá? Você tem aí, por exemplo, Flávio Josefo, que era um historiador e que conta. Então, a história, algo real, verídico, conta o que de fato aconteceu. Além da história, nós temos a tradição. A tradição, ela é, via de regra, oral, ela vai passando de pai para filho, e em algum momento essa tradição oral ela passou para a parte escrita. E a tradição oral ela não deve ser de todo descartada como se, é só uma tradição, isso aqui não serve para nada. Mas ao mesmo tempo ela não pode ser também colocada no mesmo nível da historicidade ou quem sabe da canonicidade, né? Dizer assim, não, isso aqui é tão certo isso aqui quanto o texto sagrado. Não, os próprios judeus não fazem isso. Mas a tradição eles respeitam. E esta tradição ela vai ser encontrada em diversos escritos. O principal deles, talvez, eu posso até me complicar aqui quando eu vou invadindo essa área da historicidade judaica, mas eu acredito que o Talmud nos ofereça bastante conteúdo acerca da tradição judaica. E é lá que você vai encontrar, por exemplo, no Tratado Nedarim 32b, isso daqui foi um artigo que eu escrevi, onde na tradição judaica você vai encontrar uma figura muito interessante no Antigo Testamento, e já tem um vídeo meu aqui no canal sobre isso, que é Malquitzedek, ou Melquisedeque para nós, que era Shem Benoá, ou seja, Sem, o filho de Noé. Então, de acordo com a tradição judaica, Sem, o filho de Noé, era o próprio Melquisedeque. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, assista o meu vídeo, eu vou deixar aí em cima num linkzinho para você entender. Puxa, quer dizer que Sem era o filho de Noé? A grande possibilidade de que isso seja verdade. É uma tradição que foi passada de pai para filho e os judeus preservam essa tradição. Eu posso bater o martelo e dizer é sagrado, é isso mesmo, não tem possibilidade de não ser? Não posso. Mas há muito da tradição judaica que é verdade, ok? E aí você tem um outro gênero, não sei se seria a melhor definição, que seria então as lendas. Seriam as lendas. As lendas, elas são histórias místicas, é a parte mais mística, tá? E é dentro desse aspecto lendário que nós encontramos Lilith. Então Lilith não faz parte da historicidade judaica, não faz parte da tradição judaica. Lilith encontra-se na classificação de lendas judaicas. Histórias com E. Tá? Bom, a lenda de Lilith ela se desenvolve no período intertestamentário e ela vai ganhar assim, um pouco mais de força na Merkavá, que é ali no período do 1º século, e vai assim alcançar, vamos dizer assim, o seu apogeu, o seu ápice lá no 10º século na Cabalá. O que diz a lenda, portanto, judaica acerca de Lilith? Eu vou tentar fazer uma síntese rápida desta história, porque essa história tem muitos desdobramentos e inclusive várias outras lendas se desenvolveram a partir desta. Mas a principal ideia da lenda judaica acerca de Lilith é de que ela teria sido a primeira esposa aceita por Adão, mas ela foi, eu tenho que dizer, talvez aí a primeira feminazi ou a primeira feminista. Segundo a lenda de Lilith, ela não aceitava ser submissa a Adão, inclusive no ato sexual, aceitando ficar por baixo. Ela acreditava que tinha que sempre ficar por cima e Lilith, portanto, foi expulsa. Ela não aceitava esta submissão, o patriarcado. Então ela foi expulsa do Jardim do Éden, tendo ido para a região do Mar Morto e lá envolveu-se com os dois principais demônios ali, Belzebu e Azazel, gerando filhos destes demônios e dando origem aí aos demônios da noite. Com relação ao termo Lilith,
os estudiosos hebraístas entendem que nós temos ali uma abstração. Por exemplo, na primeira palavra, a primeira expressão da Bíblia, nós temos ali Bereshit. Be quer dizer no, em ou no, tá? Então, vou tirar o be, esta preposição, e vou deixar apenas o reshit. Reshit vem de rosh. Rosh quer dizer cabeça. E eu posso usar a expressão cabeça, você é o cabeça, ou seja, o principal, você é o top aqui, você é o cabeça deste grupo, então é o rosh, é o cabeça. Mas na abstração, quando você coloca esse it, roshit ou reshit, porque muda um pouco a pronúncia, esta expressão reshit quer dizer princípio, o que encabeça, o principal. Então, no princípio, e aí você tem a abstração de rosh, cabeça, o que inicia, né, o cabeça, você vai ter ali na abstração o reshit, o princípio. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguns, então, hebraístas entendem que o mesmo fenômeno acontece com o termo Lilith, que seria Laila. A expressão Laila quer dizer noite, em hebraico. E aí você tem uma abstração colocando o it no final, esse it seria Laila it. Ou seja, numa pronúncia melhor, do mesmo jeito que Rosh It não fica Roshit, mas Reshit, você tem Laila It que ficaria Lilith, e que seria, portanto, uma expressão que denotaria talvez aí os demônios da noite, ou as figuras da noite, e é a tradução que talvez se encaixe melhor, esta que eu li aqui para vocês, né? As feras do deserto se encontrarão, os sátiros clamarão uns para os outros, e as figuras da noite, os demônios da noite, como diz na outra versão aqui, deixa eu pegar, e diz aqui, os animais noturnos ali pousarão, ou quem sabe a própria ideia de demônios da noite. Ah, pastor, então o que queria dizer esse texto de Isaías? Bom, o texto de Isaías está usando de um aspecto simbólico para falar das criaturas da noite. É apenas não deve ser tomado de maneira literal, ele está usando de uma metáfora, né? Está usando aqui, quem sabe, de uma simbologia. Os cães bravos se encontrarão, e o sátiro clamará aos seus companheiros, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. É uma figura de linguagem que ele está utilizando. E desta figura de linguagem, que Isaías não tinha ideia nenhuma, essa ideia de Lilith como primeira esposa de Adão, isso fez se desenvolver muitos e muitos anos depois, centenas de anos depois. Não foi a ideia primordial e a ideia original de Isaías. Por quê? Porque não trata-se de uma tradição. Isso aqui não veio de pai para filho. Isso aí foi desenvolvido a partir ali do período intertestamentário, como eu mencionei, como sendo uma lenda. Então o texto bíblico, na verdade, está falando apenas desta simbologia. Os que acreditam em Lilith como sendo a primeira mulher de Adão, eles entendem que Gênesis 1 seria uma referência ali, que diz que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e tal. Macho e fêmea os criou. Aí eles dizem, tá vendo? Isso aqui é Lilith. Aí no capítulo 2 diz que Adão dormiu, aí Deus tirou uma costela e fez a explicação. Eles dizem, não, aqui agora é Eva. Então eles dizem que a criação de Lilith é no primeiro capítulo e a criação de Eva no segundo. Na verdade, o texto está sendo repetido e ampliado, que é algo extremamente comum na cultura judaica, repetir uma história e dar mais características, apresentar maiores detalhes da mesma história, tá? Então, essa ideia de que Lilith era a primeira esposa de Adão, apenas uma lenda. E o texto aqui é um texto simbólico, falando de demônios da noite, não tem absolutamente nada a ver com a esposa de Adão, tá bom? Espero ter ajudado, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.